Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Vozes do Agro. Você já ouviu falar de florestas plantadas? Pois é, Minas detém a maior área de florestas plantadas do Brasil. São 3,6 mil hectares de florestas produtivas e conservadas. Hoje, para conversar conosco aqui, nós temos a Adriana Malgeri. Adriana é presidente executiva da Associação Mineira da Indústria Florestal, a AMIF, e atual presidente da Câmara Setorial de Florestas Plantadas do MAPA, o Ministério da Agricultura. E também é presidente da Comissão Técnica de Florestas Plantadas do Sistema FAENG-SENAR. Então não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho com o tema Florestas Plantadas. Voltamos com o Vozes do Agro. Bom, eu apresentei parcialmente a Adriana no bloco anterior, mas eu queria apresentar toda a formação e competência da Adriana aqui. Ela é formada em Direito e Comunicação pela PUC Minas e, além de tudo, gente, ela é pós-graduada em Gestão Empresarial e em Gestão para Sustentabilidade pela Fundação Dom Cabral. Então, é uma especialista na temática que a gente vai tentar desmistificar um pouco aqui hoje, que são as florestas plantadas. Adriana, é um prazer, viu, recebê-la aqui. Obrigada, Lizimara. Muito obrigada pela oportunidade, pela apresentação, inclusive, aí da especialista, né? Nós tentamos aí trilhar um caminho para poder aproximar cada vez mais, né, a nossa sociedade da sustentabilidade que as florestas plantadas proporcionam, principalmente para Minas Gerais. Pois é, acho que a melhor pergunta para a gente iniciar essa conversa, Adriana, é justamente isso. O que são as florestas plantadas, né? Para quem é da agropecuária, para quem trabalha com sustentabilidade, esse é um tema muito comum. Mas para o espectador comum, florestas plantadas, quando a gente pensa nisso, parece um pouco estranho, porque as florestas, em tese, elas estão lá desde sempre, nasceram lá. O que seria a floresta plantada, por favor? Excelente pergunta. Muita gente faz esse questionamento, né? Floresta plantada, mas todo mundo planta uma floresta em algum momento. Então, são todas as florestas? Qual que é a diferença, né? Nós chamamos de florestas plantadas aquelas que estão sendo objeto de um projeto econômico, ou seja, florestas que são plantadas com a destinação de aproveitamento econômico da sua madeira. Então, basicamente, são todas as florestas que servem para abastecer a agroindústria, né, de papel e celulose, de produção de carvão vegetal, painéis, madeira serrada, madeira tratada, que muita gente conhece, o eucalipto tratado, né, provém da floresta plantada. E você pode chamar de florestas plantadas, cultivadas, e aí você aproxima um pouco mais do que somos realmente, que florestas plantadas é uma cultura agrícola, assim como a cultura do café, do milho, da soja, é uma cultura agrícola que o nosso fruto, entre aspas, é a madeira. A partir da madeira a gente produz mais de 5.000 bioprodutos. Então, a madeira, que é esse material tão nobre, né, que nos acompanha aí por milênios, inclusive, justamente ela precisa ser manejada corretamente para poder ser explorada economicamente da melhor forma, sem causar impactos. Junto com essa floresta plantada, tem também as florestas conservadas, que também fazem parte do mesmo projeto. Ou seja, aquele empreendedor, aquele produtor que tem um projeto de produção de floresta plantada para a viabilidade econômica do seu negócio, ele também faz um papel muito forte no mesmo projeto de conservação. Então, a cada hectare, a média em Minas Gerais é a cada hectare plantado de madeira, eu tenho 0,7 hectare conservado também. Essa relação é muito importante frisar. Agora, com esse tema, vem alguns mitos também, não é, Adriana? A gente ouve falar, já ouvi de outras pessoas, né, falarem aí, que o eucalipto, que é um exemplar, é apenas um dos exemplares, né, dessas florestas plantadas, é um cultivo que absorve muita água do solo e que onde há eucalipto não há nada, não nasce nada. Isso é um mito, não é verdade? Me explica isso melhor, vamos tentar fazer com que isso chegue, essa verdade chegue a esse espectador nosso.
Exatamente, o eucalipto é uma das espécies. Quando a gente fala florestas plantadas, silvicultura, é qualquer espécie que você plante para, né, o aproveitamento econômico da madeira. Então, até madeiras nativas de algum bioma, né, específico aí do Brasil todo, se você fizer o projeto e plantar e fazer o manejo, a condução daquela floresta, ela encaixa dentro de floresta plantada. E aí escolheram, né, pensaram, alguns aí escolheram, pensaram o eucalipto, até por ser a grande parte, em Minas Gerais, diferente de outros estados, mas em Minas Gerais a grande maioria das florestas plantadas são do eucalipto, escolheram o eucalipto aí para ser um injustiçado. Eu brinco muito que o eucalipto, eu quero escrever um livro, né, o eucalipto, a árvore injustiçada. Para começar a conversa, assim, o eucalipto, ele é uma árvore. Sim. Eu acho que assim, essa frase é óbvia, mas ela traz um significado importante. Ela é uma árvore. O papel que uma árvore exerce na natureza é singular, não importa a espécie. Isso já começa independente de conversa. Se eu comparo o eucalipto sendo uma árvore com outras culturas arbustivas, forrageiras, são completamente diferentes. Eu estou fazendo de uma árvore uma cultura agrícola. Então, eu tenho uma forrageira, cultura agrícola, que tem um comportamento, eu tenho arbustiva, outro comportamento, eu tenho árvores com comportamentos distintos. Por ser uma árvore, assim como as outras, ela tem um consumo de água diferenciado se comparado com um arbusto com forrageira. É claro. Totalmente diferente. Por quê? Para que serve a água? Vamos lembrar lá do nosso quarto ano, quinta série, né? Para que serve a água no processo de crescimento da árvore? Ela vira massa, ela alimenta a árvore. E a árvore, assim como o gás carbônico, ele alimenta a árvore e ela vai se incorporando e crescendo a madeira, que é o fruto dessa cultura agrícola. Então, a água é utilizada para o seu, né, para o seu crescimento. E aí, muita gente compara, fala, poxa, o eucalipto, ele seca o solo, né, comparado com outras culturas. Às vezes vai comparar com uma árvorezinha pequititinha, né, que gera um fruto minúsculo. Exato. Não é comparável. Qualquer árvore de qualquer espécie, qualquer floresta nativa ou plantada, consome água de forma diferenciada de outros portes de vegetação. Isso é fato. E aí, dentro do eucalipto, por que esse mito surgiu? É importante, porque sempre o mito tem um fundinho, tem uma história, um contexto que é importante a gente entender. Quando o eucalipto chegou ao Brasil, o eucalipto é originário da Austrália. Ele, originalmente, né, ele veio da Austrália, veio para o Brasil para fazer testes. O Brasil queria expandir a rede ferroviária e essa espécie chegou aqui para fazerem testes da produção de madeira para dormentes ferroviários. Trouxe uma árvore australiana, adaptada ao ambiente australiano, à época. Não tínhamos ciência, não tínhamos manejo, plantamos e aprendemos, fomos aprendendo ali o que era o eucalipto, e realmente, onde se plantou o eucalipto, como se plantasse qualquer árvore, perto de cabeceiras, né, de recargas hídricas, realmente ele faz um impacto negativo com o recurso hídrico. E ele fez à época, e todo mundo falou, poxa, mas o eucalipto seca o solo. Ele puxou muita água porque ele foi plantado inadequadamente à época, nós não sabíamos. Mas entendeu-se que o eucalipto ele tinha um potencial gigantesco para o Brasil, isso aí década de 30. Pois, ele tem um ciclo curto comparado a outras espécies, você em 7 anos no máximo você já tem um corte de eucalipto, né, para você poder aproveitar aquela madeira, então é um ciclo rápido. Comparado a outras culturas, é um ciclo longo, né, 7 anos. Tem que esperar Quem está crescer, tem todo um trabalho de manejo, não é isso? Quem está preparando, é acostumado com uma cultura de anual ou semi, né, anual, então como é que eu espero 7 anos? Por isso que eu falo, são parâmetros distintos, não são Completamente distintos. comparáveis, isso que é o primeiro ponto. E aí, quando o Brasil entendeu que tinha um potencial maravilhoso de clima, de solo, e aquela madeira podia realmente trazer desenvolvimento para o nosso país, entrou aí uma matriz importante, ciência. É uma das atividades agrícolas no nosso país que tem mais ciência embarcada. Por quê? O que foi feito? Esse eucalipto que chegou da Austrália, eu brinco muito que esse papai e mamãe do eucalipto de hoje, australianos,
Eles entraram para laboratório e começaram a fazer, servirem de material para melhoramento genético e pesquisa. Foram feitos desenvolvimentos e melhoramentos genéticos, misturando, gente, isso é em nível de DNA, Sim. de DNA celular, melhorando as qualidades daquela árvore, daquela espécie, para adaptá-la ao Brasil. Porque, embora a gente seja parecido com a Tem um clima Austrália, um pouco semelhante, mas são distintos, né? completamente diferente. E ainda quando você faz um retrato Brasil, você tem vários Brasis, É né? verdade. E você precisa de espécies adaptadas para diferentes temperaturas, disponibilidades hídricas, qualidades de solo, altitude e entre outras características. Esse papai e mamãe australiano deu vida a vários outros eucaliptos que são, eu falo, são bebês de proveta brasileiros. São geneticamente modificados para se adequar a Isso. todas essas nossas variáveis, vamos dizer Sim. assim. Então, se ele tinha aquela espécie tinha um consumo mais forte de água em determinado solo, isso foi adaptado. Se ele tinha menor resistência a pragas que no Brasil existem e que não existiam lá, foi adaptado e continuamente continua sendo adaptado. E isso é um destaque para Minas Gerais, que os principais clones plantados no Brasil inteiro foram desenvolvidos aqui dentro de Minas Gerais. Das universidades mineiras, pesquisa mineira. Empresas mineiras Empresas junto também. com universidades. Então, isso desde a década de 30. Então, sim, a tecnologia embarcada em cada árvore que nós. Quando a gente passa muito na estrada, você não para falar, nossa, você viu uma árvore? Você não fala, Sim. olha, estou vendo um exemplar de tecnologia, né? Sim. É até para mudar o olhar. A cada árvore daquilo ali é um exemplar de tecnologia embarcada. Então, ela já é uma espécie, todos os clones de eucalipto que foram desenvolvidos aqui no Brasil são adaptados ao Brasil. Então, me dói um pouco o coração essa injustiça de falar o eucalipto seca o solo, o eucalipto, onde planta eucalipto não planta mais nada. Mata, na verdade, os animais nativos da área, são coisas, a gente ouve coisas assim, não é? Sim. Que são, na verdade, então, mentirosas, ou no mínimo enganosas, para não dizer. Uma coisa importante que é o seguinte, qualquer espécie que você vá plantar e trabalhar, seja ela arbórea, né, seja ela forrageira, arbustiva, se você não plantar e não manejar de forma adequada, ela vai trazer impactos negativos, sim, ao seu ambiente. O seu jardim, na sua casa. Se você. Não é simplesmente uma coletânea de plantas que você sai colocando lá, né? Dependendo de alguma espécie que você planta ao lado de outra, ela mata aquela espécie. Ou ela tira a incidência solar. Tudo isso tem que ser um trabalho pensado minimamente. No nosso jardim de casa, isso já acontece. Num vaso, se você vai plantar ervas aromáticas no mesmo vaso, a depender das aromáticas, elas não convivem. Não combinam. Então, isso tudo faz parte do quê? De ciência, é manejo. Sim. Então, manejado adequadamente o eucalipto, o pinus, o cedro, o mogno, né, essas árvores maravilhosas, né, que cada vez mais, ainda bem, a nossa sociedade demanda cada vez mais madeira legal e produzida corretamente, elas manejadas adequadamente não só não impactam negativamente, como potencializam positivamente o clima local, a qualidade ambiental do solo. Então, assim, são gerados benefícios ambientais, porque, lembrando do início da minha fala, são árvores. São árvores. E eu imagino que essa agroindústria florestal também gere muita renda para suas comunidades ali locais, não é, né? Nos municípios onde elas são plantadas, porque a gente hoje tudo, um lápis, um móvel, a gente depende dessas florestas plantadas. Eu queria que você pudesse falar um pouco dessa questão econômica, como isso é importante para as comunidades onde estão inseridas as florestas, por favor. Um passinho antes, que eu acho que é importante a gente frisar, que muita gente não sabe como que a indústria florestal está presente no dia a dia de todos nós. Uhum. Eu desafio qualquer pessoa a sobreviver um dia sem água. Sem árvore. Sem água e sem árvore. Sem água e sem árvore. Eu acho que sem água você ainda consegue, mas sem o produto da indústria florestal você não consegue. Por quê? Você tem indústria florestal. Todos os nossos papéis, sejam eles de ler, de escrever,
os livros, cadernos, revistas, jornais, sejam eles papéis sanitários, ou Sim. seja, papel higiênico, absorventes, papéis de limpeza, 100% deles são feitos de florestas plantadas. Todos. Não há possibilidade, viabilidade, isso é um mito importantíssimo da gente desmitificar. Não há possibilidade de eu pegar uma árvore nativa, de eu pegar um jacarandá, de eu pegar um ipê amarelo e fazer papel com ele. Então, muitos dos nossos ouvintes ou que estão nos assistindo já viram com certeza aqueles sinais. Olha, não consuma papel porque você está destruindo o meio ambiente. Sim. Ou quando você vai secar sua mão, até num shopping tem lá, consuma com moderação porque você está destruindo o meio ambiente. E uma foto geralmente de uma árvore frondosa, Sim. maravilhosa. Você já viu? De muito, muito. Pois é, não se faz papel com aquelas árvores. Esse é um greenwash que nós falamos, que é uma propaganda enganosa, né, de pessoas que tentam cada vez mais minimizar o potencial produtivo do nosso país. Então, não se faça, você pode consumir sim. A ideia do consumo moderado é dentro dos conceitos do consumo consciente. Sim. Mas não de que você danifica o meio ambiente. Aquela árvore que foi plantada com o nosso manejo para a produção de papel, opa, bati aqui. Aquela árvore que foi plantada, né, com um manejo sustentável para a produção do papel, ela foi criada desde o laboratório para aquela finalidade. E nós temos outra característica importante, ela rebrota mais no mínimo 3 vezes a mesma árvore para produzir papel. Interessante. Então você, quando retira ali aquela árvore do solo, a raiz está ali, você mantém a Sim. raiz e você está manejando de forma que ela possa ser produtiva por mais tempo. Isso é uma característica também, assim, é difícil falar tão bem de floresta sem puxar sardinha para Minas Gerais, né? Mas a gente está muito bem com relação à agropecuária de maneira geral, em vários aspectos, não é? Isso é um orgulho muito grande para nós. Sim, os mineiros caladinhos, né? Nós somos low profile, bem caladinhos, fomos construindo ao longo de décadas a maior floresta plantada do Brasil. E isso é motivo de orgulho, porque nós construímos florestas, nós estamos disponibilizando madeira. Gente, eu falo da madeira de uma forma, para mim, ela é emotiva. Por quê? Se não fosse a madeira, né, eu falo que a madeira, ela era matéria-prima até da profissão de Jesus Cristo. Sim. Então, assim, a madeira, ela acompanha as nossas civilizações, ela construiu civilizações. E ela permitiu expansões e conhecimento desse mundo. As caravelas, navios, todos eram construídos com madeira. Casas, palácios, né, todos com madeira. Então, assim, todas as carruagens, a locomoção, permitiu o desenvolvimento da humanidade e de forma sustentável daqueles que despertaram para a necessidade de se ter um manejo sustentável. Ou seja, se eu sempre plantar, e se eu sempre conduzir da melhor forma, eu sempre terei madeira. Diferentemente de alguns colegas nossos de outros continentes que fizeram o quê? Preciso de madeira. Cortaram tudo, independente de como e onde. E acabaram, devastaram e degradaram os seus ambientes. Sim, vide a Europa, não é? Que está com um problema gravíssimo, né, com relação à questão ambiental e muitas vezes joga o problema aqui para nós, né? Como se nós fôssemos os grandes desmatadores. Exatamente. Assim, eu tenho origem europeia, de pai e mãe. E assim, desde o início, de quando eu comecei a frequentar, né, a minha família lá, eu ficava assim, gente, cadê as árvores? Cadê as florestas? Tem árvores isoladas, Sim. Mas onde estão as florestas? E aí vieram todas as historinhas, olha, viraram, e eles falam até com um certo orgulho, viraram móveis, viraram construções, viraram pontes. Então eu falei assim, mas ninguém plantou mais nada? Aí aquela pergunta que fica, né, em silêncio. É incômoda, né? Incômoda. E o Brasil não, o Brasil faz diferente. O Brasil entendeu lá em 30 e falou, opa, eu tenho um potencial maravilhoso aqui de produzir sempre madeira, sempre ter madeira, né? Protejo. Quanto mais madeira legal eu tenho, mais eu protejo as nativas
porque eu ofereço, disponibilizo madeira legal para o mercado e eu protejo as nativas. Porque se começa a faltar madeira aqui legal também, você aumenta a pressão sobre as nativas para N produtos. Mas lembrando de novo, existem produtos que você consegue fazer com nativa. Infelizmente, por exemplo, carvão vegetal. Carvão vegetal, Minas Gerais é o maior produtor e consumidor mundial. Motivo de orgulho também. Motivo de De orgulho. carvão vegetal, de floresta plantada. Legal. Legal. Mas você tem ainda sem números de criminosos, não são produtores. Sim. Eu não chamo quem produz carvão de madeira nativa, ou quem produz, quem está explorando mata nativa de produtor. Não é produtor, não é essa pessoa que nós falamos, não são eles que nós representamos. Esse aí, a lei conversa com eles, é outra categoria. Nós representamos produtores sérios, que sabem, que entendem que se eles não conservarem, eles não conseguem ter boas produções, porque a vegetação, ela conversa entre si. Né? Quanto mais eu conservo, melhor produtividade eu alcanço, independente da cultura. Isso é provado pela ciência. Uhum. Então, assim, quem produz de verdade, quem é sério, conserva. Sim. Isso é fato. Então, quando eu tenho a madeira, mais oferta de madeira legal, e aí, importante, se eu diversificar as espécies produzidas também, menor eu vou ter pressão naquele ambiente nativo e nós vamos conseguir combater de forma mais tátil o desmatamento ilegal no nosso país. Adriana, vamos continuar então nessa seara aqui da sustentabilidade. Inclusive, a gente pode dizer então que as florestas plantadas podem ajudar a mitigar esses efeitos de mudanças climáticas que está sendo tão divulgado, propalado, falado recentemente, e as pessoas têm tido, né, um despertar de consciência para essa questão? Exatamente. Nós, voltando àquela primeira frase, eu gosto sempre de lembrar, o eucalipto, o pinos, o cedro, o mogno, são árvores. Nós aprendemos lá no nosso 4º ano de novo, gosto de voltar sempre o 4º ano, não tem nenhum apego, nenhuma professora e professor, mas eu sempre cito o 4º ano e o 5º ano do colégio, por quê? Nós aprendemos lá a fotossíntese. Uhum. E lá, antes dessas discussões fortes sobre, né, da minha época, sobre mudanças climáticas, nós aprendemos que o papel da fotossíntese para a alimentação da planta, para crescimento da planta, era absorver o gás carbônico, né, o CO2 da atmosfera, ele faz a síntese dele em nível celular da planta, incorpora e vai crescendo, né, a parte dele, outra parte ele manda para o solo ele vai alimentando raízes que vão nutrindo o solo, lembra? E o que libera, o que as folhas liberam? Oxigênio. Esse processo que nós aprendemos lá atrás e que a natureza nos ensina, esse é o processo mais clássico, que hoje muita gente chama de soluções baseadas na natureza. Uhum. Esse é o papel que vegetação faz. E quando eu tenho uma árvore, eu faço isso em escala maior, porque eu sou grande. Quanto maior eu for, maior eu crescer, maior o meu ritmo de crescimento, mais eu demando gás carbônico. É o chamado sequestro de carbono, não é que tá agora o termo utilizado tem sido esse, não é isso? Remoção. Uhum. Eu faço a remoção do gás carbônico em excesso da atmosfera, que um passinho antes que é importante a gente frisar é o seguinte, o carbono, as pessoas estão demonizando o carbono. O carbono não é ruim. Nós somos carbono. Né? Essa mesa é carbono, tudo é carbono, em diferentes arranjos e ligações, obviamente. O excesso do CO2, do dióxido de carbono ou gás carbônico, que é o alimento da vegetação, do verde, o excesso dele na atmosfera que é o grande problema que nós estamos enfrentando nas alterações climáticas. Eu tenho o excesso de gás carbônico que essas vegetações conseguem fazer é como se ele fosse um sumidouro, né? O sumidouro que a gente tem em barragem, barramento, aquele sumidouro do gás carbônico que está disponível na atmosfera em excesso. Uhum. Então, quando eu tenho florestas, por isso que as florestas são grandes sumidouros, não importa se plantadas, se nativas, florestas, árvores, não importa a espécie. Uhum. Como elas são grandes e elas têm um ritmo de crescimento maior, elas absorvem muito gás carbônico.
Então, só que não basta só absorver. Como ela absorve? Ela estoca esse gás carbônico na madeira, no caso de florestas, e ela ainda manda um grande percentual disso para o solo. Esse trabalho é perfeito, no ciclo de gás carbônico é perfeito. Por quê? Eu torno cada vez mais o gás carbônico que está em excesso indisponível para ele voltar. Sim. E muita gente fala o contrário, fala, poxa, mas quando você está na cultura de floresta plantada, você removeu o gás carbônico, quando você colhe a madeira, você libera ele todo de novo. Eu falei assim, olha, como que eu vou liberar ele todo novamente se ele fez madeira, ele formou madeira, ele está ali, madeira. Ele já se transformou, não é? Transformou em madeira, ou seja, nosso papel que vai ser consumido depois, a mesa da sua casa, Sim. o armário da sua cozinha tem CO2 fixo lá dentro, que não está disponível na atmosfera. Esse é um serviço maravilhoso que as árvores fazem. E o principal deles, quando eu mando para o solo, aí eu torno ele mais indisponível ainda, porque eu vou fazer um trabalho de nutrição e regeneração de vida, quilômetros e quilômetros além daquele local onde a árvore está. Então, o processo de fixação do gás carbônico no solo é um processo de geração de vida, e mais importante para a gente agora em alterações climáticas, eu estou tirando esse excesso da atmosfera. Então, florestas, elas assim, dificilmente a gente encontra outra tecnologia que o humano está aí, o ser humano está tentando, né, criar tecnologias para sumidouros de gás carbônico, mas a gente não consegue nessa escala que o vegetal, que a natureza faz. Na verdade, a agroindústria florestal, ela é solução, então, para a questão das mudanças climáticas, a mitigação dessas mudanças. Quanto mais, então você tem, olha que dualidade interessante. Quanto mais floresta plantada eu tenho, mais floresta conservada eu terei também. Lembra que eu falei? Os projetos eles funcionam como um combo. Você não tem floresta plantada sem ter conservado. Além da área conservada obrigatória. Não estou falando de conservação obrigatória, de APP, de reserva legal só não. Porque essas áreas são excedentes às obrigatórias. Isso é importante, não só porque a indústria florestal é boazinha, legal, quer conservar só isso não, porque é preciso essa comunicação entre espécies para melhorar a produtividade da indústria florestal. Então, assim, a gente aprendeu com a ciência, nós evoluímos com a ciência. Então, eu já tenho hoje espécies já trabalhadas e adaptadas para o Brasil, né, para os vários Brasis que nós temos, que elas produzem cada vez mais com menos território, menos espaço, que esse é o grande segredo que a gente quer cada vez mais, trabalhando, reduzindo o desmatamento ilegal, né, ofertando madeira legal e removendo esse CO2 excedente na atmosfera. Então, e aí tem o que você me perguntou, que eu não tinha respondido ainda total, ainda o trabalho econômico e social nos municípios. No caso de Minas Gerais é importante, Minas Gerais é o estado brasileiro que tem mais municípios. Nós temos 853 municípios de todos os tamanhos, modelos e formatos. Desses 853, 811 possuem florestas plantadas. Ou seja, quase a totalidade. Mais de 95% de Minas Gerais tem floresta plantada. E aí eu te pergunto, você acha que plantar floresta, cuidar de floresta, é ou não é uma vocação do mineiro? Pois é, está me dando um orgulho danado conversar com você aqui sobre florestas plantadas enquanto mineira, né? Para além dos produtos já reconhecidamente mineiros, café, né? A gente tem liderança, queijo, então, uma maravilha, outros grãos, mas as florestas, assim, tá nos deixando, assim, extremamente orgulhosas, assim, com relação à questão do cuidado, do manejo e da prosperidade que ela pode trazer para nós, não é? Se você tem, imagina, 811 municípios produzindo floresta plantada, e de formas, de espécies diferentes, ou somente plantios florestais, ou consociados com outras culturas, que isso também é uma tendência maravilhosa, o consórcio, tanto com pecuária, quanto com caprinos, quanto com soja, com milho. Esse consórcio é importantíssimo, é rico, principalmente para pequeno e médio produtor.
Eu gosto de brincar assim, que todos nós conhecemos alguém que planta floresta. Ou é um parente, ou é um amigo, ou é um primo, ou é um vizinho, ou alguém que a gente conhece de nosso relacionamento que tem plantio florestal. Porque nessa magnitude que nós estamos, né? E aí, o que eu trago necessariamente para esses municípios? Apesar do ciclo longo de 7 anos, né, muitos prefeitos já vieram falar comigo e falaram, poxa, Adriana, é bacana demais ter floresta, mas eu não tenho dinheiro entrando na prefeitura 7 anos. Os Sim. 7 anos, porque o eucalipto ele fica lá, crescendo, não tem tanto serviço. Falei assim, não, vamos por partes. Sim. Os serviços grandes, geradores de tributos, né, para os caixas da prefeitura, eu divido em 2 coisas, geração de tributo para a prefeitura e geração de emprego e renda para a comunidade e para a cadeia produtiva local. Geração de tributo eu tenho quando eu contrato serviços grandes. É na hora do plantio, né? Alguma manutenção ali ao longo dos 7 anos, menor, e na época da colheita. E transporte, e aí você tem uma movimentação grande. Então, geração de tributos, realmente, ela fica espaçada, mas ela se compensa pelo volume. Sim. Mas o importante para o prefeito é ter o que pinga todo mês, todo ano. É uma frequência, né? Uma recorrência. Isso aí, recorrência. E aí, mas para a cadeia de valor, para a comunidade local, eu tenho o quê? Eu tenho geração de renda ali o tempo inteiro. Porque você tem um trabalho, tanto do plantio, aí você tem vários serviços necessários ali, preparo de solo, produção de muda, transporte de muda, plantio da muda, combate a formigas. Depois eu tenho o manejo, todo o trabalho de limpeza e organização dessa condução dessa árvore para ela plantar da melhor maneira. Tem um transporte, alimentação, hospedagem de consultores, depois trabalho de nutrição. Você tem, assim, etapas ao longo dos 7 anos de geração e aquecimento da economia local e circulação de renda. E quanto mais renda eu tenho nesses municípios circulando, o que acontece? Mas eu fortaleço a economia desses municípios, ele não está recebendo frequência, recorrência da atividade em si. Ele não recebe. Eu que sou produtor de eucalipto, né, por exemplo, eu não sou a pessoa que todo mês vou colocar dinheiro na prefeitura. Mas olha a cadeia de valor relacionada àquele eucalipto plantado. Sim, ela agrega. Isso sem contar se você não tem um outro cultivo consorciado. Sim. E esse é o pulo do gato também, porque para pequenos e médios é muito difícil, vamos para a realidade do nosso país, é muito difícil você ficar 7 anos com fluxo de caixa negativo. Sim. Ficar 7 anos ali assistindo a árvore crescer, mas os boletos chegando e você, né, precisando sobreviver, não é? Precisando sobreviver. Isso é para quem já tem um colchão, né, já tem uma segurança melhor financeira. Sim. Que pode se esperar. Sim. O que acontece? O que a gente recomenda, e o Sistema FAENG vem fazendo essa recomendação fortíssima, o Ministério da Agricultura também, plantios consorciados. Uma cultura segura a outra economicamente no bolso do produtor no final do mês. Sim. Então, quem está fazendo tem trazido cada vez mais exemplos positivos, financeiros, né, econômicos, e também em relação à qualidade da sua produção. Nós temos casos aqui em Minas Gerais, relatos importantíssimos. Eu tenho um caso que me chama a atenção, do consórcio de eucalipto, milho e gado. O gado, quando eu ofereço mais sombra para o gado por conta da floresta de eucalipto, trago mais conforto para ele. Ele consome menos água, ele circula menos e o pisoteio é menor para buscar água também, né? Porque ele não fica lá aquela coisa. Você traz um conforto para o animal fisiológico para ele, você antecipa até a questão de liberação de hormônios na fêmea para reprodução, antecipa-se. Então, assim, produz um leite melhor? Melhor, você dá conforto animal, né? Então, assim, as espécies, como eu falei, conversam. Mesmo eu sendo aqui uma espécie arbórea, eu converso com a sua arbustiva e aquele solo está mais rico, lembra do carbono no solo? Sim. O solo está mais rico, mais fértil, produz melhor. Só tem ganhos, e você não fica 7 anos a depender só de uma cultura. Adriana, no Sistema FAENG, o sistema, de maneira geral, é muito preocupado com a fixação do jovem no campo.
e faz um trabalho, a gente tem inclusive uma comissão técnica que faz um trabalho com esses jovens, né? E aí a gente falando do futuro dessa agroindústria e trabalhando na perspectiva de que esses jovens podem olhar então para a agroindústria florestal com bons olhos, com expectativa de crescimento, como um negócio próspero. Olha, eu diria até como mentora, que sou de alguns, que olhassem com muita atenção e muito carinho as possibilidades. Por quê? Nós enfrentamos hoje no agro como um todo, e aí fazer agora voltar para a floresta, escassez de mão de obra qualificada. Então, assim, as pessoas foram buscando formações para a cidade, formações urbanas, né? Isso ao longo das últimas 4, 5 décadas no país. E o trabalho rural passou a ser enxergado, infelizmente, uma inversão de valores, como não é um trabalho nobre. O jovem não quer permanecer no rural, mesmo com a possibilidade de ganhar mais, né, de ter um ganho maior, né, de renda mesmo, que eu estou falando, porque não traz status, Não não é traz glamouroso. glamour, né? Isso. Tem casos, gente, em Curvelo, eu fui conversar com um jovem que estava numa loja de celulares vendendo. E a família dele toda morava perto de uma empresa florestal grande e que ele falou assim, olha, eu fiquei sabendo lá que eles estavam, que além de oferecer a vaga, eles me trazem a formação para a operação de máquina de colheita. Sim. E o salário era no mínimo, né? O que ele falou assim, eu fiquei sabendo, eu assustei, o salário é 4 vezes mais do que eu ganho aqui vendendo celular para operar a máquina e eu trabalhar menos. Eu falei, por que você não foi? Ele disse assim, mas eu vou ficar na roça. É. Era um menino de 18 anos. É um estigma, não é? Eu falei assim, caramba, você vai ganhar 4 vezes mais, você vai trabalhar menos. Ele falou assim, mas aqui na cidade, aí eu vejo meus amigos, eu tô aqui, eu tô trabalhando, eu tô vendo umas gatinhas, né? Aquele papo todo. Eu falei assim, tá, mas você não vai ter a possibilidade de um futuro bacana para você e para essa gatinha que você quiser aí na frente. Sim. E aí ele parou, pensou, porque infelizmente a nossa cultura não trabalha essa projeção do futuro. Trabalha com imediatismo, não É é? hoje, é o dia do hoje. Eu quero ter, eu não sei, o amanhã, então eu vou trabalhar hoje. O brasileiro não poupa dinheiro, né? O brasileiro não tem essa cultura de pensar, se planejar, né, para futuro. Então, eu fui falando para ele, eu falei assim, olha só, o operador de máquina, esse caso foi emblemático, eu falei assim, você vai trabalhar, eram 6 horas, com várias pausas, dentro de uma máquina que ela é toda é uma cabine climatizada. Eu falei, você não vai ficar no sol. Ela é climatizada, os aparelhos são ultramodernos, parece até um videogame, brinquei com ele. Falei assim, depois que você trabalha 6 horas, você vai chegar na sua casa, tomar aquele banho, botar uma roupa bonitinha e vir aqui passear, e ainda vai pagar lanche pra galera, porque você vai ter mais dinheiro que os outros. Ele, olha só. Que bom, ou seja, ele fez uma reflexão, não é? Isso Então, a gente não vê, infelizmente, nos jovens, né? E isso é um desafio gigantesco. Não é glamour, gente. Nós não trabalhamos por glamour, né? Nós trabalhamos por, primeiro, você ter a condição de ter um futuro próximo para você e para sua família, melhores condições do que as que você já teve, melhores condições para a sociedade como um todo, se você trabalhar numa atividade que realmente entrega resultados positivos para a sociedade, né? Nós alimentamos, né, e vestimos o mundo. Então, assim, isso que essa mensagem que a gente tenta passar, eu acho que aos poucos isso vai despertando novamente, né, no jovem. Mas a escassez de mão de obra no agro traz uma possibilidade gigante. E não é só de mão de obra com baixa qualificação, não. Altíssima qualificação, né? Até doutores. Eu preciso muito de doutores em ciência para trabalhar no agro, no campo. para trabalhar com pesquisa e Muito. inovação tecnológica, que também vai ajudar a garantir esse futuro, né, Adriana? Finanças. Pessoas que entendam de finanças relacionadas ao agro. Então, assim, não é qualificação, porque as pessoas falam trabalho de roça é um trabalho desqualificado. Gente, isso foi há 100 anos atrás. As coisas mudaram muito. Olha o que o Brasil se transformou, essa potência que alimenta o mundo, usando cada vez menos área, produzindo mais. Precisamos o quê? Cada vez mais de ciência e de pessoas altamente qualificadas. Então, assim, estudem,
apliquem, desenvolvam-se cada vez mais, busquem idiomas, porque o mundo está de olho no agro brasileiro, para você conversar além das fronteiras, ainda desmitificando o que alguns insistem ainda em colocar de defeitos, que tem muita possibilidade para você ter status também, se isso que é o que você procura, e glamour, trabalhando com o agro brasileiro. Perfeito, excelente recado para esses jovens, né, que a gente está trabalhando e apoiando tanto ali na FAENG. Adriana, me fala uma coisa, você não é produtora rural, a gente falou aqui da sua formação inicial, é advogada, é comunicóloga também, e como você chegou nessa área da sustentabilidade? Como é que foi esse percurso seu? Você é uma líder nesse segmento, queria que você contasse um pouquinho dessa trajetória, porque isso também é incentivador, principalmente para as mulheres, né? Que também é uma oportunidade muito grande trabalhar aí com as florestas plantadas e com esse braço da agropecuária. Olha, eu acho que eu fui uma insistente e persistente, porque eu comecei a veredar por essa área ambiental quando isso ainda não era glamouroso, como hoje é, né? Quando a pessoa fala hoje, eu sou ambientalista, nossa, você é um ambientalista preocupado, né, com a sustentabilidade do mundo e tal. Quando eu falei lá atrás que eu queria estudar meio ambiente, as pessoas falaram, você vai morrer de fome, mas como é que você vai pagar suas contas? E isso eu comecei no ensino médio. Eu fiz escola técnica para começar. E aí eu entrei no Cefet, à época, eu sempre fui muito ligada à natureza. O meio ambiente sempre foi uma preocupação muito grande para mim. Eu era aquelas criancinhas chatinhas e insistentes, fica perguntando, mãe, e o lixo, vai para onde? E se eu jogo aqui, quem que vai pegar? Quanto tempo que dura? Eu já ficava perguntando isso. Imagino como minha mãe sofreu, né? E aí essa água, chega aqui, ela vem de onde? Essa água que eu estou bebendo é mesmo do rio lá embaixo, né? Isso sempre foi para mim muito forte. E aí quando eu resolvi fazer o Cefet, eu entrei na construção civil, e porque era o que na época tinha de mais próximo a trabalhar questões ambientais, muito mais relacionadas à água e resíduos. E estava começando a discussão de poluição atmosférica. A gente tinha muitos modelos da Alemanha, que tinha uma legislação ambiental mais avançada, que já falava de poluição. São Paulo, começando muito por isso aqui no Brasil, e muito pouco aqui em Minas Gerais. E aí, a hora que eu comecei a entrar dentro da construção civil, eu falei, gente, essa área ambiental é fabulosa. E aí eu cheguei lá em casa, falei, olha, eu quero fazer, né, trabalhar na área ambiental. Choque, né? Todo mundo, Imagino, os pais devem Adriana, ter. mas como que você vai pagar suas contas, minha filha? Tudo bem, você pode fazer isso como hobby. Eu lembro, minha mãe falou, faz um hobby, faz um curso. Eu falei, não, mas eu quero isso, para mim vai ser vida. E aí fiz o curso, apaixonei pelo curso. E o caminho ideal para o curso era continuar na engenharia. Só que a engenharia ainda não tinha se adaptado ao meio ambiente, mesmo as questões ambientais crescendo. Isso eu estava falando de final de década de 90, início dos anos 2000. Isso estava muito crescendo de forma astronômica, as discussões ambientais, mas não tanto a profissionalização ambiental. E a engenharia civil tinha. Eu seria uma construtora de pontes, não que isso era um problema para a construção de ponte, mas eu não me via ali naquele papel. E aí me falaram, poxa, por que você não faz comunicação? Você tem uma habilidade para comunicar, você tem essa naturalidade, você gosta de escrever, adora escrever. Por que você não seja uma voz para falar do meio ambiente? Se qualifica na comunicação. Aí você imagina eu, de origem de exatas, cair no mundo da Da comunicação. comunicação, bastante diferente. Nossa, é o peixinho fora d'água. Por isso que eu falo, eu fui uma insistente, persistente. Eu brinco que o meu lema era não penso, logo persisto. Se eu pensasse, eu desistia. Penso, logo desisto, então eu não penso, logo persisto. Porque se eu pensasse todos os desafios, dificuldades, de entender toda a intangibilidade da comunicação, né? A falta de trazer instrumentos matemáticos, né? Pela própria natureza da comunicação. E muito rápidos também, a gente precisa de tempo, não é? E aí eu falei assim, gente, mas eu gostei disso aqui, fui fazendo comunicação. E aí surgiu justamente esse casamento, porque logo quando eu formei, a CEMIG estava buscando profissionais que tivessem o entendimento e a formação técnica da área de construção civil para implantação de hidrelétricas, mas que fossem de comunicação.
buscou, varreu faculdades e acharam quem só, né? Falei que não foi uma escolha, foi a opção que eles tinham, né? E aí eu comecei a trabalhar com implantação de hidrelétricas, setor elétrico, o setor elétrico ele é cativante, assim como o agro também. Porque quando eu trabalhava com hidrelétricas também uma fonte renovável, sempre a pegada ambiental, vem que ela Sempre. vai me perseguindo. Isso começou a me encantar e possibilidades que foram se desdobrando, inclusive que agregam a energia renovável. Uma delas, biomassa, floresta. Mas ainda estava longe. E o direito sempre me buscando. Parte contratual, parte legal normativa, e pela minha habilidade natural fui fazendo muito relacionamento institucional e governamental. Sim. Então, cada vez mais aprofundando o conhecimento de legal. E eu falei assim, olha, eu não quero só ter o conhecimento superficial, normativo. Eu quero ser um agente do direito também, ajudar a influenciar na construção da lei e na aplicação do direito. E aí eu fui fazer o direito. Então, quando eu fui fazer o direito, eu já tinha formado em comunicação, já tinha pós-graduado, MBA e tudo mais. Só que todo mundo, nossa, você vai voltar para a graduação? Eu falei, não, eu quero aprender ali, ó, no chão. Voltei para a graduação de direito, apaixonei pelo direito, e aí houve um segundo casamento, que é a comunicação com o direito, que trouxe esse perfil de simplificar, às vezes, o nosso dialeto juridiquês, né? Não é nem um idioma, é um dialeto, para se simplificar na vida de todos nós, porque todos temos o direito nos acompanhando no momento que você pisa no chão e levanta da cama até a hora que você vai dormir. Então, simplificar. E essa habilidade que eu comecei a perceber que eu precisava desenvolver de trazer isso ao agro. A carência que o agro estava de representantes e lideranças que falassem de todo o movimento positivo que ele traz, todo o resultado, toda a entrega que o agro traz. E aí isso foi vindo, e em nenhum momento eu parei, eu te juro, para pensar, eu sou mulher, não sou mulher, ai meu Deus, uma mulher é difícil. Eu fui encontrando dificuldades, sim, e várias. Por ser mulher, por ser atrevida, né, também, né, de falar as verdades, né, e também fui desenvolvendo a habilidade de falar as verdades de forma mais suave. Né? Mas isso deve ter contribuído muito para a assinatura desse PL, dessa mudança, né, que é uma mudança muito positiva agora na silvicultura, não é? Na legislação referente aí à silvicultura, esse perfil comunicador, conciliador e, ao mesmo tempo, um perfil que conhece, entende de leis e leis ambientais e sustentabilidade. Queria que você falasse um pouquinho também dessa atuação sua aí junto com as instâncias, não é, governamentais, que é também um papel da MIF, é um papel da nossa comissão, lá da FAENG, que eu acho que esse perfil pode ter ajudado muito, não é, Adriana? Sim. Eu acho que o ser mulher me trouxe muito a habilidade de negociar. Nós temos isso na essência. A mulher sempre, acho que desde as cavernas, nós aprendemos a mediar conflitos. Né? A mediação do conflito e a negociação, a articulação. Vamos conversar? Né? Sempre o vamos conversar, eu acho que é uma habilidade feminina muito grande e muitos homens já entenderam isso e estão aprendendo e desenvolvendo isso, também aprendendo com o feminino. Assim como nós aprendemos a grande força de execução que o homem tem, o homem aprendeu essa habilidade de construir pontes, não aquelas da construção civil, mas construir pontes de entendimentos. Esse trabalho foi um trabalho de construção aí de décadas para o setor. Fala um pouquinho do PL, como Sim. surgiu, por favor. Olha, o PL nível federal, ele começou em 2014. Então, assim, quando o setor já vinha tentando, há algum tempo, trazer a desburocratização, né, de toda a expansão e desenvolvimento do setor no Brasil, pelas entregas que a gente consegue, por vários meios infralegais, normativas infralegais, e com pouco sucesso. E aí foi um trabalho grande do setor, falou assim, olha, se nós conseguimos alterar a legislação, a Política Nacional de Meio Ambiente, imagina a ambição. Um grupo lá de pessoas lá atrás, de juristas respeitadíssimos, falou, não, vamos tentar mudar a Política Nacional de Meio Ambiente.
Ok, vamos tentar. Então, começou em 2014, chegamos em 2024. Foi uma década só de tramitação deste PL específico, que culminou na sanção de uma lei 14.786 pelo presidente Lula, agora 31 de maio. O que essa lei fez? Ela retira a silvicultura de uma lista de atividades que são potencialmente poluidoras e degradadoras do meio ambiente. Ou seja, a legislação estava muito atrasada nessa perspectiva que a gente está conversando aqui nesse Sim. podcast. E você sabe que uma curiosidade importante é o seguinte: as outras atividades do agro, quando essa lei foi aprovada, essa listagem, a lei não, a listagem das atividades potencialmente poluidoras, as outras culturas agrícolas, elas foram vetadas pelo presidente à época. Só que a silvicultura ela estava como um outro código, logo abaixo, né? Tinha pouco entendimento se era cultura agrícola ou não, né? Como tem muita gente até hoje. E aí passou batido. Então foi injusto. Sim. Todas as outras culturas não estavam entendidas como potencialmente poluidoras e a silvicultura ficou remanescente aí de décadas sofrendo o quê? Quando eu tenho uma atividade com um potencial poluidor, é exigido dela um maior rigor no licenciamento ambiental e a exigência de mais estudos, como o estudo de EIA-RIMA. O estudo de EIA-RIMA, ele é uma ferramenta super importante para aquelas atividades que sim, que promovem um potencial impacto, que não é o plantio de floresta. Porque todos os outros usos dentro da floresta, usos de água, como que eu trabalho com o solo, já são regulados. Sim. Então, foi feita uma correção, uma atualização histórica pelo presidente Lula. Ele falou assim, olha, sancionei essa lei, retira a silvicultura, e o que isso permitiu para Minas Gerais? Trazer a simplificação do licenciamento aqui em Minas, que a gente tem ainda até o final desse mês, possivelmente, um licenciamento que ocorre em anos e vamos trazer ele para meses, sem perder o rigor, a atenção, o olhar estatal, a fiscalização, sem perder a qualidade do que está sendo desenvolvido do setor florestal aqui e o olhar do Estado, mas vamos agilizar o desenvolvimento, trazendo mais possibilidades para os produtores rurais florestais aqui de Minas Gerais voltarem a plantar florestas, porque muitos pararam de plantar. Porque só um estudo de EIA-RIMA, acima de 1.000 hectares, eu tinha que ter um estudo de EIA-RIMA. 1.000 hectares de floresta é muito pouco para a floresta. Sim. O estudo de EIA-RIMA era mais de R$400 mil. Ou seja, um investimento muito grande. Inviabiliza. Para quem vai plantar 1.000 hectares, 400 mil com EIA-RIMA, inviabilizava, ele desistia de plantar outra coisa. Sim. Ou não ia nem plantar. Ou ia deixar o solo exposto. Muita gente fala, poxa, o início da nossa conversa, eucalipto seca o solo, parará, destrói. Olha, gente, ele é uma árvore. Olha só o pensamento, ele é uma árvore e ele está protegendo um solo de baixa produtividade ou um solo já degradado. Além de tudo que ele faz. Então, cobertura vegetal em solos expostos, a gente sabe que traz riqueza para o nosso solo. Então, assim, essas visões o governo abraçou, entendeu o potencial do combate ao desmatamento, o potencial de impulsionar a economia verde no Estado, né, e de descarbonizar nossa economia. Se não for a expansão das florestas, porque a gente traz escala, né, sempre são grandes áreas que vão se incrementando, né, Minas Gerais dificilmente consegue atingir as suas metas, inclusive de redução de mitigação de gás de efeito estufa. Minas é signatário do Race to Zero, né? Então, assim, o governador Romeu Zema também sensível a essa Super. questão, vendo uma oportunidade aí de ter mais um aliado, né? Na verdade, os silvicultores. Eu falo muito assim, sem nenhuma defesa política, porque eu acho que não é o debate, da mesma forma que eu acho que o presidente Lula fez um excelente trabalho sancionando a lei, o governador Zema também fez um excelente trabalho, exerceu uma liderança positiva frente a outras instituições, frente à própria estrutura de governo, para realmente identificar que muito mais do que o governo trabalhar com restrição àqueles que poluem, restrição àqueles que emitem gás de efeito estufa, o governo mudar o mindset dele para falar, eu tenho que promover aqueles que descarbonizam, eu tenho que promover o desenvolvimento daqueles que trazem benefícios ambientais e sociais. Então é uma mudança de mindset que o governador liderou magnificamente bem
E a gente agora, onde nós estamos? Agora, a Secretaria de Meio Ambiente já propôs para o Copan o projeto de simplificação do licenciamento de florestas, ou seja, vai continuar tendo licenciamento ambiental, que ele é importantíssimo, é um instrumento importante, mas ele vai ser proporcional ao que é um plantio florestal, então ele vai ser simplificado. Então esse projeto, muito possivelmente, ele será votado agora em julho. Se não tiver consenso em julho, em agosto ele é votado. Então, no mais tardar, em agosto, nós teremos a simplificação do licenciamento de florestas, que é um marco histórico para o setor florestal, para o agro mineiro, porque isso traz uma sinalização importantíssima para outras culturas, e para o Brasil. E para o mundo, de uma maneira geral, porque a gente está contribuindo, né, com essa sustentabilidade ambiental. Adriana, nosso tempo acabou, assim, uma pena. Eu acredito que espero muito que o Vozes do Agro tenha contribuído para essa mudança de mentalidade, né, que você falou tão bem aí, né, essa mudança de visão sobre a silvicultura, em especial a silvicultura mineira, né, e assim, nos encher realmente de orgulho, poder estufar o peito e dizer: somos protetores das florestas e produzimos, geramos renda, dinheiro, vida e sustentabilidade com elas. Queria agradecer, viu, o seu tempo, sua expertise nesse assunto, sua generosidade de vir aqui conversar conosco. Imagina, eu que agradeço todo esse espaço, essa abertura, a parceria com o Sistema FAENG, para nós é importantíssimo sempre. E eu sou dentro da casa, estou dentro da casa, né, como presidente da Câmara, que tenho muito orgulho de representar. E eu queria deixar essa mensagem, já endossando o que você disse, o orgulho do mineiro. Nós precisamos nos orgulhar, encher o peito de entregas que nós fazemos à sociedade. Então, assim, construímos a maior floresta plantada do Brasil, né? Somos, sem dúvida, destaque e referência mundial em produzir florestas. E que nós pensássemos e refletíssemos bem quando pessoas começarem a colocar esses estigmas, esses mitos contra uma espécie X, uma cultura Y. Isso sempre tem uma agenda por trás disso. Vamos entender que agenda que será essa. Se ela fizer sentido para você, tudo bem. Se ela não fizer sentido, busque mais informações, busque informações oficiais, a FAENG, a AMIF, o Ministério da Agricultura, todos estão abertos com informações oficiais sobre as nossas culturas agrícolas. E a produção de floresta, nós perdemos esse estigma de demonizar espécies. Não existe isso, né? Não importa a espécie, floresta é floresta. E até essa demonização de exóticas contra nativas, porque se nós formos colocar no dedo quais espécies que são nativas do Brasil, não enchem duas mãos. Todas as espécies que nós nos orgulhamos e enchemos, praticamente todas, ou que nos alimentam, não são originárias do Brasil. O Brasil as recebeu, melhoraram aqui dentro do Brasil, se adaptaram ao nosso clima, e nós somos um país, um planeta só. Então, para que ficar essa questão de aquela árvore é exótica, o eucalipto é exótico, a manga também é exótica. E eu não vejo ninguém falando mal da manga, muito pelo contrário. Café, não é? Café Não surgiu aqui, não é? Não é? Então, assim, o que a gente fala, o feijão, o arroz, gente, o prato brasileiro é exótico, né? As espécies que estão lá, as carnes são exóticas. Então, assim, parar de pensar dessa forma, o mundo é um só. Nós somos uma espécie só, espécie humana. E a natureza é muito mais sábia do que a gente. Ela não tem esse estigma e o animal, por exemplo, os animais não existem, não existe biodiversidade nas florestas não existem animais nas florestas de eucalipto. Gente, que besteira! Tem N comprovações técnicas e catalogadas que existem, porque os animais diferentes de nossos animais também, ele não fica, aqui é eucalipto, não entro. Aqui eu entro porque é jacarandá. Não existe isso, né? Circulam. A natureza é sábia. Vamos aprender mais com a natureza, né? Tirar esses preconceitos bobos, né? Preconceitos tanto com o agro, que o agro brasileiro alimenta o mundo, sim, com tecnologia, com respeito ao meio ambiente, muito mais do que qualquer país.
Então, assim, isso é para a gente orgulho, encher o peito e falar: somos agro, sim. Isso é vocação do Brasil. O Brasil cada vez mais tem fortalecido isso. A vocação do Brasil, com essa dimensão continental, é agro. É celeiro do mundo e isso nos enche de orgulho, sim, com tecnologia, inovação e cada vez mais geração de emprego e renda. Isso. Obrigada, Adriana. E vocês que nos acompanham, basta seguir Vozes do Agro nas plataformas digitais e no YouTube, @Sistema Faeng. Até uma próxima oportunidade.